Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para gravar mais um vídeo. Hoje vamos trazer um vídeo bem interessante, que pouco se ouve falar, ensinar na internet ou em qualquer outro lugar, pelo menos eu não vi. Na verdade, só assisti uma vez o pastor César Cavalcante falando sobre isso. Fora ele, eu não tinha visto nem ouvido falar sobre isso. Quando realmente, biblicamente e teologicamente se comemora ou se mostra a data do aniversário de Jesus, quando verdadeiramente Jesus nasceu. O mundo comemora em 25 de dezembro a festa de nascimento de Jesus, mas todo mundo sabe, até os leigos, que Jesus não nasceu em 25 de dezembro, e muito menos verdadeiramente se comemora o nascimento de Jesus. Porque o Natal, na verdade, é uma festa pagã, onde dentro da história das igrejas católica romana, se comemorava a festa do Deus Sol, 25 de dezembro. E sem falar que depois que foi divulgada, espalhada por todo o mundo, é uma festa consumista, comerciante, onde as pessoas gastam, compram, vendem e também colocam outras pessoas para ser homenageada em lugar de Jesus, como o Papai Noel, a árvore de Natal, que é o símbolo da paz, segundo essa tradição pagã, e demais ceias, né, que envolve vários tipos de alimento e bebida. Mas, biblicamente, qual é a data, o aniversário que na Bíblia mostra que Jesus nasceu? É isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, quero te convidar você a se inscrever no nosso canal e deixar seu like, seu comentário e também compartilhar esse vídeo para que as pessoas possam saber. Bem, biblicamente, nós queremos falar primeiramente de João Batista, que nasceu antes de Jesus, primo de Jesus, ele era de uma nação ou de um povo sacerdotal. O seu pai era Zacarias, que era também da descendência do sacerdote Abiás. Nós queremos ler, então, já de início, o que está em Crônicas 24:3. Quando Davi ele vê que existe uma quantidade muito grande de sacerdotes para ministrar dentro do tabernáculo. O que o sacerdote fazia? Ele trazia o incensário, começava a andar por dentro do lugar santo, né? E trazia o incensário, que trazia aqueles aromas perfumados, né? E outras atividades. Então havia muitos sacerdotes para fazer isso. Então Davi resolveu fazer escala para organizar este trabalho. Então ele chamou o sumo sacerdote, que ajudaria ele, chamado Zadok, para fazer essa escala. O que ele fez, então? Ele fez uma escala para o ano todo. E dentro da escala ele dividiu entre famílias de sacerdote. Então deu, cada mês, 2 famílias. Que uma ministrava do dia 1º até o dia 15. A segunda família ministrava do dia 16 até o dia 30. Lembrando que os meses para o judaísmo não tem 31, nem menos. São exatamente 30 dias durante os 12 meses. Então eles separaram as famílias em grupos de 24, qual deu, como eu falei, 2 famílias por mês. 2 vezes 12, 24. 24 famílias ministravam dentro do ano todo, e essa escala era uma escala fixa, não mudava. Não era uma escala num ano, no outro ano mudava, não. Todos os anos, essa escala já estava preparada, só repetia a data certa. Veja só, o que está em 1 Crônicas 24:3, que diz, olha só, o rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com seus deveres, de acordo com seus trabalhos. Foi ajudado nesse trabalho, então, pelo sumo sacerdote Zadok, que era descendência de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendência de Itamar. Veja aqui como é que ficou a escala que eles fizeram, que está em 1 Crônicas 24, do verso 7 ao 18, mostrando como ficou as escalas do sacerdote que ia ministrar. Primeiro mês ficou Joraíbe, no primeiro mês, Joraíbe, Gedaias. O segundo mês, Arim e a família de Zeroque. Terceiro mês, a família de Maquias e a família de Miami. Quarto mês, a família de Acós e a família de Abiás. Esse quarto mês ficou a família de Acós e Abiás. E quem é Abiás? Abiás era o líder do sacerdote a qual nasceu Zacarias e João Batista. Então, Zacarias e João Batista era descendência de sacerdote do patriarca Abiás. Por isso que a Bíblia fala sobre o nome dele. E assim por diante teve as escalas. E essas escalas ficou 12 escalas divididas por mês por 2 famílias. Uma família ministrava do dia 1º até o dia 15. A segunda família ministrava do dia 16 até o dia 30. E a família, então, de Abiás ficou com o número 8 da escala, que dá no quarto mês. 2, 4, 6, 8.
no 4 meses. Só que o mês do judaísmo, ele não começa em janeiro, ele começa em março. Em março, aonde inicia, no final de março, a Páscoa, começo de abril. Então, o mês para o judaísmo começa em março. Se nós for contar de março, 4 meses a seguir, aonde daria escala de Abiás, de Zacarias, o pai de João Batista, era junho. Na segunda quinzena de junho, era a escala do pai de João Batista, Zacarias, que ele estaria escalado. Veja, vamos ver o que diz aqui em 1 Lucas, falando do nascimento de João Batista. Ó. Quando Herodes era rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo do sacerdote Abiás. Nós lemos lá no livro de Crônicas que a escala dele era no 4º mês, na segunda quinzena. A esposa dele se chamava Isabel, também era da família sacerdotal. Conforme era costume do sacerdote, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar incenso no altar. Por isso entrou no templo, e durante o tempo que ele estava queimando incenso, o povo lá fora ficava fazendo oração. Mas, quando ele viu que do lado dele havia um homem ao seu lado direito, o altar. Mas esse homem era um anjo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a tua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá o nome dele de João. Aqui nesse período que o anjo está falando com João, é em junho, completando então os 4 meses, começando de março, chegar a junho, 4 meses, e ele estaria ali ministrando na segunda quinzena de março. Continuando, quando terminou o seu serviço, está em Lucas 1, 23, quando terminou seu dia de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco depois, quer dizer, logo nessa quinzena, ele terminou o seu período de ministrar incenso na segunda quinzena de junho. Claro que ele não ministrava os 15 dias. Era sorteado os homens sacerdotes da família de Abiás, de Zacarias, que sorteava. Eles eram sorteados para ministrar, com certeza, cada vez um por dia, ou cada 2 dias, mas eles não faziam direto, 15 dias seguido, o mesmo sacerdote. Então, quando ele ministrou, o anjo falou, ele voltou para casa. Ó, pouco depois disso, Zacarias terminou e voltou para sua casa. Pouco depois disso, Isabel, sua esposa, ficou grávida. E durante 5 meses ela saiu de casa. Quando Zacarias voltou para casa, era final de junho. 6 meses depois de junho dá dezembro. Então, Zacarias voltou para casa no final de junho. A esposa ficou grávida. Estou contando no final de junho em diante. Até dezembro dá 6 meses. E foi em dezembro que o anjo conversou com Maria. Por quê? Como nós podemos afirmar isso? Porque está em Lucas, capítulo 23, dizendo 23 em diante, né? O nascimento de Jesus é anunciado pelo anjo Gabriel. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Veja só, então o anjo foi lá para anunciar, dizendo, ó, quando Isabel estava no 6º mês, quer dizer, ela ficou grávida em junho, contando 6 meses vai dar dezembro. Nesse capítulo, então, ele fala 2 vezes que Isabel estava em 6 meses. No versículo 36 agora, capítulo 1 de Lucas, versículo 36. O anjo dizendo para Maria, fique sabendo que a sua parente Isabel, que está grávida, mesmo sendo tão idosa, dizendo ela que não podia ter filho, no entanto, agora ela está no 6º mês. Então, em dezembro, o anjo está dizendo, ó Maria, a tua prima, que já era idosa, que dizia que não podia estar grávida, hoje ela está grávida, está com 6 meses. Respondeu ainda o anjo dizendo para Maria como ela, Maria, sendo virgem, sem ter conhecido o homem, ela ficaria grávida. O Espírito Santo virá sobre vós e o poder do Altíssimo envolverá com a sua sombra. E por isso o menino que nascerá de ti será chamado Santo. Naquele mesmo momento, Maria ficou grávida. Quando o anjo disse, o Espírito do Senhor virá sobre ti, naquele período que o anjo falou com Maria, quando a Maria disse, cumpra-se minha palavra do Senhor, o Espírito de Deus veio sobre ela naquele momento e ela ficou grávida. Então, aquele período que ela ficou grávida, quando que era? Dezembro. E agora, se tu contar, ela ficou grávida em dezembro. De dezembro em diante, computando 9 meses, vai dar setembro. Então, nós podemos ver pela Bíblia Sagrada que essa manifestação, que o anjo Gabriel, trazendo a revelação que Isabel ficou grávida em junho, e com 6 meses, que dava dezembro, agora o anjo vem falar com Maria, dizendo ela está grávida há 6 meses, de 6 meses, e o Espírito do Senhor virá sobre ti, e o ente que há de nascer em ti será o Filho de Deus Santo. Daquele tempo em diante, contando
dentro da lógica dos números, dentro de uma gravidez normal, 9 meses. Então, de dezembro em diante, contando 9 meses, vai dar em setembro. E o que os judeus comemoram em setembro? Comemora a festa do tabernáculo. É uma das 3 festas mais importantes para o judaísmo, que é a festa da Páscoa, do tabernáculo e também do Pentecostes. São as 3 primeiras, as 3 mais importantes festas. E como nós podemos, então, afirmar que Maria ficou grávida em dezembro? Sobre tudo isso que nós falamos, lendo na Bíblia, desde Crônicas, no capítulo 1 de Lucas também, nós podemos afirmar de uma forma tão certa. Ó. A Bíblia mostra, então, que o período de escala de Zacarias era em junho. E quando o anjo Gabriel vai falar com Maria, de junho até o dia que ele falou, passou 6 meses da gravidez de Isabel. Junho, 6 meses, dezembro. E agora Maria ouve a promessa e o milagre acontece. Ela fica grávida em dezembro. E o nascimento de Jesus ficou provavelmente, biblicamente, em meados de setembro, provavelmente de 20 de setembro em diante, pois ali se comemora a festa do tabernáculo. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Só que no original grego, a palavra habitou é tabernaculou. E o que aconteceu quando Jesus nasceu? A festa do tabernáculo. O próprio Deus veio habitar entre nós, tabernaculou. Então, podemos afirmar pela palavra de Deus que Jesus realmente nasceu no meado de setembro, de dia 20 em diante, na festa do tabernáculo. E uma coisa muito interessante, como eu disse agora há pouco, os judeus comemoram a 3 festas principais, que é a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo e a festa do Pentecoste. E o mais interessante ainda, que desde o nascimento, desde a gravidez de Isabel até o nascimento, dentro desse período de 9 meses também, João Batista nasceu bem quando? Bem na Páscoa, em abril. João Batista nasceu em abril. O que eles comemoram em abril? A festa da Páscoa. E dentro da tradição do judaísmo, isso é muito interessante. Os judeus preparam a festa, a mesa, a ceia da Páscoa, e eles deixam uma cadeira vazia, um lugar na mesa vazia, com talheres e tudo, esperando quem? A promessa de Elias. Elias viria na Páscoa. Então, olha só o que acontece. E o que Jesus falou? Que Elias já veio. E Elias era João o Batista. Por quê? Porque ele nasceu bem no período da Páscoa. E assim por diante. Olha só que interessante. Continuando ainda, a Bíblia fala que Jesus nasceu, João Batista nasceu na Páscoa, e Jesus nasceu quando? Jesus nasceu bem na festa do tabernáculo. E o mais interessante ainda, que o Espírito de Deus, ele veio quando? Na festa do Pentecostes, nas 3 mais importantes festas. Que esse vídeo possa ter trazido conhecimentos bíblicos, teológicos, sobre as verdades imutáveis da Bíblia Sagrada, sobre o nascimento de Jesus. É necessário se debruçar, olhar os versículos lá em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo de número 3 em diante, Lucas, capítulo 1, versículo 3 em diante, para entender essa grandeza da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e que a paz esteja convosco.